Até agora, eu não acredito no que eu tô vendo lá na Ucrânia e na Rússia. Parece que eu tô em outro século. Mas eu separei aqui as duas coisas que me chamaram mais atenção nisso tudo que tá acontecendo. A primeira delas foi um prédio na capital da Ucrânia, Kiev, e esse prédio foi acertado por um foguete russo logo no começo da invasão. Gente, um prédio residencial. Não foi um prédio do governo, não foi um prédio militar, não! Poderia ser o seu prédio onde você mora em São Paulo, e ele foi acertado por um foguete. Cara, que viagem! E o prédio ele ficou quebradão, tipo nesse desenho aqui. Parece mais o Pac-Man fumando, mas é um prédio na Ucrânia que tomou uma foguetada. E a segunda coisa foi uma refinaria logo no começo da invasão, que também foi acertada por um foguete. Uma refinaria. Cara, só pra você ter uma ideia, numa refinaria tudo explode. Eu acho que até um passarinho numa refinaria se torna inflamável. E eles jogaram um foguete bem em cima dela. E como se era de esperar, além da refinaria, também um gasoduto nas proximidades explodiu por causa disso. Então a coisa já começou assim, interessante, né? Essas foram duas coisas só, de umas 10 ou 12 que aconteceram em praticamente um final de semana na Ucrânia. E, por exemplo, um prédio do governo na cidade de Kharkiv, ou Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, foi atingido por um foguete do lado também. Eu não entendi por que o míssil não caiu em cima. Ou o russo é ruim de mira, ou foi só para dar um susto. Mas esse susto trouxe um prejuízo, porque um carro que estava passando aqui perto foi atingido. Eu fico imaginando, você acorda para ir trabalhar, né? Se bem que tem que ser muito problemático para trabalhar no meio de uma guerra. Mas você vai pro seu trabalho, você tá de carro, aí você engata a primeira, quando você engata a segunda, o carro explode e nem é uma areia. Tá. Isso tudo que a gente tá vendo aqui é do lado da Ucrânia. A gente vê no noticiário explosões, bombas, detonações na Ucrânia. Agora, quando a gente olha pro lado da Rússia, existe um total de 0 coisas explodindo na Rússia. Aqui, por exemplo, na capital, nenhum estalinho de festa junina foi detonado durante essa guerra. Gente, eu não sei quanto vocês, mas eu chamo isso de falta de reciprocidade. E os ucranianos, como que eles estão lidando com isso tudo? Beleza. Os ucranianos eles estão reagindo de formas bem variadas. Por exemplo, tem pessoas que estão na fuga. Principalmente as mulheres e as crianças estão deixando o país em direção a outros países da União Europeia para fugir dessa zona de conflito. Enquanto alguns ficam na resistência, algumas mulheres também, tá? Mas principalmente os homens, porque eles fazem parte do serviço militar. E eles estão pegando em armas para fazer a resistência. E essas armas elas vão desde coquetel molotov até um lança-foguete. Coisas caseiras que você fabrica com o material que você tem na mão. E também tem as histórias. As histórias, elas são uma arma muito poderosa na guerra. Porque, por exemplo, você é um soldado da Ucrânia e você escuta dizer que tem um avião do seu país que sozinho já abateu mais de 5 aviões inimigos. Cara, num dia só, e esse cara ainda é chamado de fantasma de Kiev, isso motiva o seu exército. Então as histórias estão sendo muito usadas por eles. E tem um improviso. Na guerra, o improviso é a coisa mais comum. E acreditem, eu vi um trator da Ucrânia, de um fazendeiro qualquer, rebocando tanque de guerra russo. E isso não foi uma vez só. Provavelmente o tanque ele ficou sem combustível e ele foi rebocado por um trator. Eu não sei aonde que isso deu, mas os caras improvisaram. E aquele tanque não tá andando mais, eu tenho certeza. E agora que a gente teve uma visão geral aqui da coisa, o que é que a gente pode fazer para impedir que a Rússia continue invadindo a Ucrânia? Não que eu defenda um dos lados, não. Isso aqui é só um vídeo ensinando estratégia. Vamos lá então, os planos que nós temos para hoje. Número 1, distração. Olha para cá. Esse é o mapa da Rússia, do país. E aqui no canto nós temos outro país pequeno chamado Ucrânia, que eu vou chamar de letra U. Vamos lembrar de uma coisa. Aqui está o planeta Terra, bem redondo, tá bom? E aqui no topo eu vou desenhar aqui o continente da Ásia, Aí aqui em cima nós temos a Rússia, que eu vou pintar de preto. Ela fica lá no norte da Ásia. E se a gente continuar seguindo aqui, dando a volta, nós vamos sair aonde? Tem o Oceano Pacífico, né? E nós temos também o continente americano, que chega bem aqui, ó, do outro lado. Aí pra cá pra baixo é os Estados Unidos. E aqui em cima, que eu vou deixar de branco, fica um lugar interessante, chamado Alasca. Aqui, pronto.
E o Alasca, ele faz então fronteira, vamos dizer assim, pelo oceano com a Rússia. Se você atravessar nadando e não morrer congelado ou comido por um pinguim carnívoro que só existe nessa região, você vai chegar do outro lado na Rússia e fazendo a volta, você chega no Alasca. Um lugar é próximo do outro. Beleza. E como que isso entra na distração? Volta pra cá pro mapa. Quando o mundo tá nesse clima meio pesado assim, qualquer coisa assusta. E a Rússia, no momento, ela está focada aqui nessa região da invasão, da fronteira com a Ucrânia e dos países vizinhos. Então, o exército da Rússia, ele não está todo aqui, mas ele está com a atenção voltada praticamente para cá. E qualquer coisa que aconteça fora disso já assusta. Então, por que a gente simplesmente não explode alguma coisa no Alasca? Pronto, vai atrair a atenção da Rússia. E, gente, o mundo está em pânico. Qualquer coisa dá medo. Se você detonar uma bombinha de festa junina no Alasca, a Rússia vai ficar em alerta. E é isso que a gente quer. Então, se tu peidar no Alasca, pronto, alarme na Rússia. E quando acontecer alguma coisa do lado de cá, pronto, a Rússia vai ficar dividida na atenção. E ela não vai ter todo aquele foco aqui na Ucrânia. E isso já é uma baita de uma vantagem, você concorda? Número 2. Prisioneiros. O plano é você libertar prisioneiros na Ucrânia para ajudar o exército a se defender dos invasores. E é isso que ele já tem feito lá, tá bom? Não estou inventando nada novo, não. O governo ucraniano, ele está liberando alguns presos para defender o país. Só que eu não concordo muito com isso. Sabe por quê? Gente, preso na Ucrânia? Preso na Ucrânia. Você precisa fazer o quê para ser preso na Ucrânia? Cuspir no chão? Tá bom. E que tal a gente melhorar essa técnica e começar a libertar presos no Brasil? Agora o negócio fica bom. Agora a gente tá falando aqui de quê? De penitenciária, do Bangu 1, Bangu 2, e a coisa fica melhor, né? Aqueles caras que são presos por motivos que você não quer nem saber. E ainda tem um cara especial aqui. Por que a gente não liberta um preso chamado Sérgio Cabral e a gente manda ele lá pra Rússia, pra Ucrânia, né? Manda ele pra Rússia, o Sérgio Cabral. Sabe como? Manda ele disfarçado de diplomata brasileiro. Os russos não sabem que ele é criminoso aqui. Então quando ele chegar lá, ele vai entrar na Rússia como diplomata, fingir que vai resolver as coisas, vai chegar perto do governo russo e quando você vê, todo o dinheiro da Rússia já foi embora. E dá pra melhorar essa técnica, eu vou te falar como. Além do Sérgio Cabral, manda outros políticos brasileiros juntos. Que tal mandar o Eduardo Paes, o prefeito aqui do Rio de Janeiro? Esse cara se amarra em construir um BRT, né? Aquele negócio de ônibus assim, que você bota um ônibus que parece uma sanfona nordestina assim, ó, com um vidro aqui e um negócio no meio e o ônibus comprido, parece uma salsicha e é azul. Aí você manda o Eduardo Paes lá pra Rússia, ele vai construir BRT na Rússia. Só que ele vai construir na Rússia inteira. Então você imagina, se no Rio de Janeiro já teve superfaturamento para construir o BRT, imagina na Rússia que tem mais de 8.000 quilômetros de extensão. E ele vai fazer BRT em tudo, de ponta a ponta, tá? Até o Alasca. E depois vai explodir. Bum! Beleza, volta aqui. Técnica número 3. Vamos lá. Corre geral. Cara, eu fiquei sabendo que o exército russo, ele invadiu a cidade de Chernobyl. Os noticiários falaram isso, que os tanques estavam aqui na região, e isso fez até o nível de radiação aumentar aqui na área, o que faz todo sentido, né? É muito metal pesado. E essa cidade atualmente ela está dominada pelos russos. Só que tem uma coisa aqui que torna ela muito especial, né? Todos sabem da história que um dia um reator nuclear explodiu aqui e vazou radiação por todo lado. Em seguida, o governo ucraniano ele tampou esse reator com uma cápsula, né, enorme que está desenhada aqui, que ficou chamada de o sarcófago. E até hoje ela cobre o reator para não vazar radiação para lugar nenhum. E a gente pode usar isso ao nosso favor. Como? Vamos pensar. Tá todo mundo preocupado com a guerra, né? Ucrânia, Rússia, Ucrânia, Rússia. Como que a gente pode acabar com isso? É simples. Explode Chernobyl. Aqui, um foguete simples caindo em cima da usina vai quebrar essa cápsula. E quando isso acontecer, se estava todo mundo preocupado com a guerra antes, não tá mais, porque agora vai estar todo mundo preocupado com a radiação que, tá solta por aí. E esse é o objetivo. A gente tem que acabar com a guerra, não importa como. E essa técnica ela é perigosa, mas é como diz o ditado: o que arde cura, o que aperta segura. Gente, tá dado a aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e que isso seja muito útil para o planeta. Eu vou ficando por aqui, o professor manda um abraço, tchau, tchau.